vai falar nessa aula de hoje. Vamos lá, gente. Meu nome é Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista e trabalho com saúde da mulher. Dentro do meu consultório, trabalho com gestantes, tentantes, mulheres menopausadas e climatéricas. O meu foco aqui é trazer a grande importância da perimenopausa, que acomete todas, ouviram? Todas as mulheres com 40 anos ou mais. Isso é muito pouco falado, muito pouco pesquisado, então eu tô aqui para trazer conteúdo nesse sentido para que você tenha um processo de envelhecimento muito mais gradativo, que você não sinta isso e que você tenha muito mais saúde, que é o que importa. Tudo bem? Então, a proposta aqui dessa aula é que você aprenda a fazer de forma bem prática um suco importante para o seu rejuvenescimento, para que você use durante 30 dias. E que esse processo de fabricação, de produção desse suco demore somente 2 horas do seu mês. Por que que esse suco, essa proposta desse suco, ele vai ajudar no processo de rejuvenescimento? A gente envelhece a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. E aí esse processo de envelhecimento, ele pode ser muito mais acelerado e muito mais retardado, de acordo com o que a gente coloca ali, como nosso consumo diário. E a gente observa que a alimentação ocidental e que os países, desenvolvidos e subdesenvolvidos estão também aderindo cada dia mais, é uma alimentação muito acidificante, uma alimentação que estraga o corpo. É como ali, se a gente pensasse numa analogia, como se o nosso corpo fosse uma máquina e a gente só colocasse, vamos supor, um carro. Você só coloca gasolina adulterada nesse carro, gasolina velha, gasolina que vai oxidar esse motor. Quando a gente entra em contato com alimentos acidificantes, é bem isso que acontece. A gente não lubrifica esse carro, a gente não trabalha com ele de uma forma preventiva e esse carro vai envelhecer muito mais rápido. Então, como se nós fôssemos essa máquina e a gente só colocasse alimentos acidificantes, Essa dieta aí ocidental bem específica acidificante. E o processo de limpeza do nosso corpo, ele acontece o tempo todo, graças a Deus. Então, a gente tem ali o fígado, o intestino e todas as células do nosso corpo, ali no retículo endoplasmático acontece muito, mas todas as células do nosso corpo, elas vão fazer processo de desintoxicação. Porque apesar do filtro ali, no intestino, na absorção já ser bem específica, vai chegar a toxina nessas células e elas querem aproveitar o que elas precisam. E elas querem descartar o que elas não precisam. Então, assim que elas descartam o que elas não precisam, elas estão fazendo esse processo de detoxificação. Falando, gente, parece muito simples, mas o que a maioria das pessoas não sabem, e por que que eu sei disso? Por conta do meu consultório, então eu conversando com as minhas pacientes, eu comecei a observar como que as pessoas não entendem do corpo delas, A gente tem muita essa confiança no outro, de passar a nossa saúde exclusivamente para outra pessoa. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco de conhecimento para que vocês saibam que a saúde de cada um de vocês depende de vocês. O profissional de saúde não vai chegar em casa para te ninar como se fosse a sua mãe para você dormir cedo, não vai te dar a mão para você ir para atividade física, não vai te dar a mão para você tomar seus suplementos, não vai te dar a mão para você ir fazer seus exames e até para você aprender a analisar esses exames, por que não, Para que você tenha uma noção de como que você tá dentro desse contexto cronológico de idade e saúde. Essa é a importância aqui. Então, por que que a gente precisa desintoxicar, Por que que esse carro precisa desintoxicar? Porque, gente, a gente gera, um processo de intoxicação diário na nossa vida. Então, todo medicamento que a gente toma vai intoxicar. Todo alimento que a gente toma, toda a comida que a gente toma, então agrotóxico, a parte do alimento que não vai ser benéfica para o corpo naquele momento, ele vai ser desintoxicado. A água que a gente toma está muito contaminada, gente. A gente tem estudos mostrando que a água está contaminada com muito microplástico. A gente tem uma contaminação de microplástico assim muito grande no mundo, E isso chega até a gente através da cadeia alimentar e através da água que a gente está bebendo também, O ambiente, a poluição, os metais pesados, a maquiagem que a gente usa, metal pesado nessa maquiagem.
todas essas toxinas, elas competem dentro da gente com os nossos receptores de células, e aí o que a gente precisa, que esses micronutrientes e as vitaminas das frutas, né, dos suplementos que você toma, eles chegam até aqueles receptores, muitas vezes a gente não consegue, de tão intoxicado que essa pessoa tá. Então, em alguns momentos da vida, né, é importante mesmo a gente fazer esse processo de desintoxicação. A ideia desse suco é que você use por pelo menos 30 dias, depois você vai me contar o que aconteceu com a sua saúde, assim. Então, no final, eu já vou te falar tudo que você vai sentir de melhora, tá bom? E esse suco em especial, eu foquei muito no rejuvenescimento estético vinculado com a saúde, tá? E aí, uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar dentro dessa aula é que essa intoxicação, geralmente, ela tem muita afinidade por gordura, ela é lipofílica. Então, até por isso que eu preciso da detox, porque a detox faz com que essa substância que é lipofílica se torne hidrossolúvel para que ela seja eliminada, em forma de suor, urina, cocô, né? Por aí vai agir o nosso processo de desintoxicação. Então, como essa afinidade é muito por gordura, quanto mais sobrepeso, quanto mais obesidade essa pessoa tem, mais chance ela tem de estar intoxicada e às vezes nem tá sentindo tanto mais. Então a gente já começa a falar em corpo inflamado. Esse corpo meio que já vai parando de funcionar, aqueles processos que deveriam ser constantes ali no nosso dia. Então a gente vai montar esse suco usando só 2 horas. A proposta aqui é praticidade, é facilitar a vida de vocês, tá? Então a gente vai usar 2 horas para montar esse suco. E aí dentro desse suco eu escolhi os seguintes alimentos: a cenoura, o pepino, a couve e a beterraba, em especial. Para complementar, a gente pode usar o suquinho de meio limão ou 200 ml de água de coco. E aí já tá ótimo. Se você quiser deixar esse suco ainda mais nutritivo, com fitoquímicos que também vão ser usados no processo de detoxificação, você pode colocar um pedacinho de gengibre, um pedacinho de cúrcuma ou uma colher de café do pozinho, de um ou de outro. Não precisa ser dos dois todos os dias. E você pode variar também. Mas a parte que você vai congelar, né, fazer esse processo de 2 horas e congelar, vai ser apenas a couve, a beterraba, o pepino, né, e a cenoura, tá bom? E aí você vai cortar a beterraba em 4, o pepino você vai cortar em 8, a cenoura você vai cortar em 8 e a folha de couve você vai usar uma folha de couve com o talo, tá bom? Com o talo, porque eu quero essas fibras também prebióticas para as minhas bactérias boas ganharem sempre a batalha contra as bactérias ruins lá no meu intestino, para que eu consiga sempre absorver esses nutrientes, que é o que eu quero. E aí, gente, como fazer esse suco? Como fazer esse suco? Em jejum, vai ser o seu primeiro alimento do dia. A única coisa que você pode tomar antes dele é algum medicamento que você precisa tomar, principalmente ali, né, os de hipotireoidismo, tireoide, hormônio, suas vitaminas e água. A única coisa que você pode tomar antes desse suco. Qual vai ser a periodicidade que você vai usar esse suco? 30 dias. Por isso que você vai fazer 30 trouxinhas. Eu pego, né, os quadradinhos, a cenoura, a beterraba, o pepino, enrolo numa trouxinha de couve, pego uma sacola de plástico. Se você tiver bastante espaço no seu freezer é melhor ainda, que aí você pode forrar com um pano de prato mesmo, uma vasilha, né? E aí colocando uma do lado da outra. A couve é tão abençoada, gente, que ela nem gruda uma na outra no freezer. Ela vai ficar mais quebradiçazinha, mas ela não gruda uma na outra. E aí você consegue ir tirando a trouxinha para poder colocar dentro do seu suco. E aí, se você colocar o meio limão espremido na hora, você vai colocar 200 ml de água. Você pode fazer com água de coco. Sugestão, gente, para quem tem o paladar ainda muito adocicado, que ainda não treinou esse paladar. Fazer com água de coco, ou eu vou abrir de mão aqui de vocês colocarem meia maçã nesse suco, porque também vai dar uma adocicada nesse suco bem diferenciada para quem não tem costume. E aí, vamos à lista de compra, né? Então, são 8 beterrabas médias, tá? 8 beterrabas médias, vamos à lista de compra. 4 cenouras médias, 4 pepinos médios, de 5 maços de couve, acredito que dê. 5 a 6 maços de couve. Se você vê que tá muito pouquinho, você compra 6 maços de couve.
E aí você pode comprar uma raiz de cúrcuma, uma raiz de gengibre e uns 10 limões para começar. O limão você pode lavar ele, higienizar e guardar na geladeira também, usar ele fresquinho na hora. E você pode comprar, né, 2 litros de água de coco, que vai durar aí 2, 3 dias na sua geladeira, tá bom? Não precisa fazer sempre a mesma. A ideia é que essa base seja sempre a mesma: cenoura, beterraba, couve e o pepino, tá? Então são 8 beterrabas, 4 cenouras, 4 pepinos e 6 maços de couve, tá bom? Essa é a listinha de compra. Se você fizer só com isso e 200 ml de água, já tá ótimo. Ah, Maluma, não achei o limão. Gente, começa sem. É melhor feito do que perfeito. Você já vai estar dando nutriente pro seu corpo. Já é uma forma certa de tomar esse alimento. Então, sempre de manhã, em jejum. Por quê? Porque a gente ficou a noite toda sem comer. Espero eu, né? Em Deus. Que você tenha ficado a noite toda sem comer. Então, seu intestino tá limpo. Seu trato gastrointestinal tá precisando de passar, sabe o quê? Uma vassourinha ali para poder começar o novo dia. E esse suco vai ser essa vassoura, sabe? Para terminar de tirar o que tá ruim ali, o que tá estragado. E aí eu gastei 30 minutos na feira, gastei 30 minutos higienizando. Aí eu gastei acho que mais 40 minutos, no vídeo eu tenho lá compilado. Eu sei que ainda sobraram 15 minutos. Então assim, foram 1 hora e 45 minutos preparando as minhas trouxinhas para 30 dias, tá bom? E aí você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Você vai comprar esses alimentos, higienizar e vai fazer as trouxinhas para poder congelar. Ah, importante, não precisa coar, tá, gente? Eu quero essa fibra. Quem tiver centrífuga em casa, eu prefiro, porque você vai triturar mais esse suco. Quem for fazer no liquidificador, não tem problema. Às vezes eu faço no liquidificador aqui, porque eu acho mais prático, porque meu liquidificador acaba já ficando em cima da pia, assim. Então já faço a vitamina do meu filho, depois eu faço meu suco, tudo ali, né? Aproveitar, gente. Aqui vocês vão ver que é praticidade, gente. É dia a dia, é praticidade. Bata por mais tempo. Então você bata ali uns 4, 5 minutos esse suco para essas fibras elas quebrarem bastante. Porque, não sei se vocês lembram, né? Lá da química da escola, quanto mais espaço eu tenho, né? Quanto menor essa partícula, mais ação as enzimas vão ter sobre elas, né? Substrato sobre produto. Então eu tenho ali, esse substrato meu, ele tem que estar bem particulado, bem pequenininho, mas não precisa coar. Eu quero essa fibra porque essa fibra é prebiótica. Eu quero espantar essas bactérias do mal que estão travando o seu rejuvenescimento. Eu quero vocês aqui jovens comigo, tá? Lindas, jovens e saudáveis, que é o que mais importa. Tá bom? Então, gente, o recado de hoje era esse. Uma excelente Páscoa para vocês, né? Que esse momento aí de Páscoa não seja um momento de pensamento em comida, mas seja um momento de pensamento aqui, ó, em Deus, em você, na sua família, né? O que foi, o que representa para cada um aí dentro da sua religião, né? Para mim aqui como católica representa o que representa essa morte em cruz e ressurreição de Cristo. Então, cada ano é uma nova oportunidade que a gente tem para repensar nisso tudo, né? Comer chocolate é bom, é gostoso, tá tudo bem. Se você pode, tá tudo bem. Mas não é o foco da Páscoa, tá? Não é o foco da Páscoa. O foco da Páscoa é mesmo pensar nisso tudo e a gente se interiorizar, tá bom? Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem.